Boa noite. Boa noite. As 5 vítimas da queda do helicóptero foram enterradas nesta tarde. Políticos de vários partidos compareceram ao velório de Tomás Alckmin. O acidente pode ter ocorrido porque uma das pás da hélice teria se soltado durante o voo. Os bombeiros mudam a estratégia para combater o incêndio em Santos. O fogo atingiu hoje mais um tanque de combustíveis. Na Sexta-feira Santa, o Vaticano afirma que preocupa a onda de assassinatos de cristãos pelo mundo. O corpo do filho do governador de Geraldo Alckmin é levado para Pindamonhangaba. A repórter Fernanda Azevedo está na cidade e tem mais informações. Fernanda. Estela, nós falamos ao vivo do cemitério municipal de Pindamonhangaba, onde neste momento está sendo sepultado o corpo de Tomás Alckmin, filho do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. É um cemitério pequeno aqui na cidade, muitas pessoas acompanham, familiares, amigos, pessoas conhecidas aqui do governador, que foi prefeito de Pindamonhangaba, também acompanham este velório. A imprensa pode acompanhar de longe. O enterro de Tomás Alckmin estava previsto para 5 horas da tarde, mas houve um atraso. O corpo chegou de São Paulo em um cortejo vindo pela rodovia Dutra até aqui a cidade de Pindamonhangaba e chegou aqui por volta de 5 horas da tarde. Houve um novo velório num local a cerca de 1 quilômetro de distância aqui do cemitério. Dom Raimundo Damasco de Assis, arcebispo de Aparecida, fez uma nova cerimônia, uma pequena cerimônia também para a família e para amigos aqui, e todos estavam aguardando a chegada da filha mais velha de Tomás Alckmin, que mora na Europa com a mãe, na Noruega, e estava a caminho aqui da cidade num voo que saiu ontem da Noruega, e portanto por isso esse pequeno atraso que aconteceu. E nesse momento o corpo de Tomás Alckmin está sendo sepultado no mesmo local, no jazigo da família de Geraldo Alckmin, onde está o pai de Geraldo Alckmin, do governador, e também a mãe do governador. A família toda é aqui da cidade de Pindamonhangaba e, portanto, a família optou por esta cerimônia acontecer aqui no interior de São Paulo e não na capital, onde o governador mora com a família. Nós acompanhamos também um cortejo que saiu desse velório, que fica distante do cemitério. O governador, a dona Lu Alckmin, a primeira-dama, os outros 2 filhos do governador acompanharam o caixão caminhando pela rua aqui. A população também acompanhou muito emocionada, é uma família muito querida aqui. Podemos perceber ao longo da tarde que passamos aqui que é uma família que tem muito respeito aqui na cidade. Portanto, essas homenagens que acabaram tomando aí uma grande proporção aqui na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Portanto, agora, junto da família, de algumas autoridades, como o secretário de Segurança Pública, Alexandre, e também o vice-governador, o senador José Serra também está aqui, o vice-governador Márcio França. São poucas as autoridades, mas que acompanham, vários secretários vieram também de governo para prestar essas últimas homenagens ao filho do governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, que morreu num acidente de helicóptero. Ele era piloto, tinha 2 filhas, uma do primeiro casamento de 10 anos e uma menina recém-nascida. Voltamos ao estúdio. Durante a madrugada e durante toda a manhã também, parentes, amigos da família e políticos estiveram no velório de Tomás Alckmin no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O senador do PSDB, Aécio Neves, e a presidente da República, Dilma Rousseff, estiveram no local prestando solidariedade ao governador. O velório de Tomás Alckmin aconteceu no Hospital Albert Einstein. Parentes, políticos e amigos foram ao local. Entre eles, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o vice-governador Márcio França, o senador Aécio Neves e o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Eduardo Suplicy. Paulistas e brasileiros estamos sentindo essa tristeza. Geraldo Alckmin tem amigos e admiradores por toda parte. Sei que todos estarão orando por ele, por Dona Lu e por toda a sua família. Outros amigos da família falaram sobre a tragédia que matou o filho do governador de São Paulo e outras 4 pessoas. Eu sou aviador, todo mundo sabe disso. Eu não recebi relatório nenhum do Ministério da Aeronáutica e tudo, mas pelo que me contaram, inclusive colegas meus, essa é uma coisa que não existe. Eu nunca ouvi falar numa história dessa. Já se viu soltar uma pá de rotor de um helicóptero
extrema confiabilidade, como é um Dolphin, eu nunca ouvi falar nisso. Quer dizer, o que você vai pensar? É o destino, é a fatalidade? Sei lá. Só sei do seguinte, não existe dor maior do que essa. Eu acho que essa é uma dor insuperável. Foi uma fatalidade, porque o helicóptero que ele estava pilotando é um dos mais caros que existe. É um helicóptero com 5 pás, duas turbinas, com todos os equipamentos possíveis e imagináveis. A gente tem que tentar entender o que aconteceu ali. E nesse momento, divergências políticas à parte, solidariedade humana em primeiro lugar. Para mim, um pai, uma mãe perder um filho, não há consolo, né? A gente fica sem saber exatamente o que poder dizer, senão dar um abraço solidário e não tem muito mais a fazer do que isso, infelizmente. A presidente Dilma Rousseff veio de Brasília para o velório de Tomás Alckmin. Ela chegou 12h45, acompanhada dos ministros Joaquim Levy, da Fazenda, José Eduardo Cardoso, da Justiça e Edinho Silva, da Comunicação Social. Eles não falaram com a imprensa, ficaram aqui no Hospital Albert Einstein por cerca de meia hora e foram embora. Às 14h, o cortejo seguiu para o cemitério municipal de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O deputado Celso Russomano, na entrevista que nos deu, cometeu um ligeiro engano. Tomás Alckmin não estava pilotando helicóptero, apesar de ser piloto de helicóptero. Luciana Genro, a ex-candidata do PSOL à presidência, lamentou hoje no Twitter a morte do filho do governador Alckmin, mas perguntou por que não se lamenta também a morte de um menino de 10 anos num tiroteio no Rio de Janeiro. Não foi exatamente um comentário de extrema elegância, mas também não foi algo de tanta importância. Mas rapidamente as redes sociais se encheram de indignação politizada, partidarizada, contra Luciana Genro. Vamos lembrar das grosserias que lemos e ouvimos quando se anunciou o câncer de Lula? Ou quando, mais recentemente, o então ministro Mantega foi visto com a mulher num hospital caro? A nossa democracia é jovem e talvez a gente não tenha ainda aprendido que política se faz com o cérebro e não com o fígado. Nós deveríamos discutir ideias, projetos e programas e não a vida pessoal de quem quer que seja. A dor nas doenças graves, na morte de um filho, é outra coisa. Não deveria jamais virar uma bandeira, de qualquer lado. Também foram enterradas agora à tarde as outras 4 vítimas da queda do helicóptero. Todas as cerimônias foram realizadas aqui na capital paulista. O piloto do helicóptero da empresa Seripatri, Carlos Haroldo Esquerdo Gonçalves, de 53 anos, tinha mais de 30 anos de experiência em aviação. A intenção dele era pilotar jatos executivos. O mecânico da mesma empresa, Paulo Henrique Moraes, tinha 42 anos, era casado e não tinha filhos. O técnico de manutenção de helicópteros da Helipark, Leandro Souza, de 34 anos, sonhava em ser promovido a supervisor de manutenção. Ele deixa a esposa e um filho de 9 anos. O mecânico da Helipark, Eric Martinho, faria 37 anos no próximo dia 7 e planejava se casar no final do ano. Os velórios das vítimas foram reservados a familiares e amigos. O piloto do helicóptero e o mecânico da empresa Seripatri ficaram em um mesmo cemitério na região sul da cidade. Já os 2 funcionários da Helipark foram velados aqui na região central. Muito abalados, a maioria dos familiares não quis conversar com os jornalistas. Dona Laide, de 69 anos, era sogra do piloto do helicóptero. Ela lembra com carinho da personalidade de Carlos. Um rapaz muito dedicado, amoroso, né, e amigo, presente com a família. No dia que ele passava na minha casa, era o dia que eu mais ria, porque só tinha coisa para a gente rir. Gostava muito de passear, né? Nós passeávamos muito. Daniel era um amigo muito próximo do mecânico Paulo. Eles treinavam boxe e jiu-jitsu juntos. Ele era um cara completo, né? Ele só tinha boas palavras na boca dele, nunca tinha não pra gente, ajudava muito. Era um ótimo amigo, um bom companheiro e eu sei que ele era um excelente profissional também. A repórter Karina Zasnikoff está no Morumbi, perto da sede oficial do governo, Palácio do Governo, e tem outras informações sobre a queda do helicóptero que vitimou 5 pessoas, entre elas o filho mais novo do governador Alckmin. Karina.
Gamberini, nós estivemos, depois de acompanhar o velório que aconteceu aqui em São Paulo, no Albert Einstein, nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes. Não havia movimentação por lá, tudo muito quieto, e a pedido da família Alckmin, o local foi fechado hoje para a imprensa. Nós não tivemos acesso, até por isso nós estamos aqui um pouco mais distante do palácio, que nesse momento está inclusive com as luzes apagadas. Depois as pessoas seguiram e estão agora em Pindamonhangaba, onde acontece o enterro de Tomás Alckmin, como a repórter Fernanda Azevedo mostrou, e nós não tivemos mais informações aqui em São Paulo sobre como será a volta da família Alckmin para a capital. Nós continuamos acompanhando. Gamberini. Obrigada, Karina. E voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo sobre o enterro de Tomás Alckmin, morto em um acidente aéreo. Fernanda. Estela, uma cerimônia muito rápida, muito simples. Acaba de ser sepultado no jazigo da família Alckmin o corpo de Tomás Alckmin, filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Muitas pessoas já estão deixando o cemitério municipal de Pindamonhangaba neste momento. O governador e sua família, a primeira-dama Lu Alckmin, Sofia, filha do governador, e também Geraldo Neto, o filho mais velho do governador, já deixaram o cemitério aqui e agora apenas alguns amigos prestam as últimas homenagens em frente ao jazigo da família, onde também são sepultados os pais do governador aqui no município de Pindamonhangaba, que fica a cerca de 160 quilômetros de São Paulo. Como eu disse, foi uma cerimônia bastante rápida, apenas mesmo as homenagens da família, dos amigos. A imprensa pôde acompanhar de longe essa homenagem, apenas para registrar as imagens. Foi uma cerimônia bastante rápida, bem simples, e acabou nesse instante, então, o sepultamento. Hoje o corpo saiu de São Paulo, nessa manhã, o corpo saiu de São Paulo no início da tarde, por volta de 2 horas da tarde, onde estava sendo velado no hospital israelita, no hospital Einstein, no Morumbi, em São Paulo. Veio num cortejo até a cidade de Pindamonhangaba. Aqui houve um novo velório, uma nova cerimônia. Depois o governador, os filhos e parentes vieram a pé, empurrando o caixão, que é uma tradição aqui da cidade. E agora o sepultamento muito rápido e, portanto, acaba nesse instante. Voltamos ao estúdio. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, retomaram hoje de manhã os trabalhos na área da queda do helicóptero. Uma das pás da hélice foi encontrada a 800 metros do local do acidente. A peça teria se desprendido durante o voo. As imagens feitas por celular mostram o que sobrou do helicóptero que caiu ontem em Carapicuíba. O motor ficou entre 2 andares de uma casa em construção. A Lídia, dona do imóvel em reforma, não estava em casa. Mas o filho dela, sim. Eu estava descendo para jogar ping-pong embaixo no salão. Daí a gente começou a ouvir um barulho, daí a gente ouviu uma explosão e saiu correndo. Eu estava bastante nervosa. Chegando aqui, a primeira coisa que eu queria ver meus filhos, né? Eu sabia que estava tudo bem, mas eu precisava ver meus filhos, minhas 2 cachorras Goldens, mais o Nico, que é meu cachorrinho. Nossa. Fiquei triste porque as famílias da aeronave tiveram perdas, né? Na hora do acidente, por volta de 5 da tarde, Fred ouviu o impacto da aeronave no telhado da vizinha e tentou buscar sobreviventes. Quando nós chegamos lá, nós chamamos, gritamos, né? Falamos, tem alguém vivo, tem alguém vivo, tem alguém aí, tem alguém aí. Não tinha resposta nenhuma. Uma câmera de segurança desta empresa registrou o momento da queda. Veja a imagem de novo, em câmera lenta. O helicóptero havia decolado do heliponto de Carapicuíba e faria um voo teste, após ter passado por uma manutenção preventiva. De repente, do nada, ele fez uma manobra assim para a esquerda e embicou. Quando ele estava caindo, começou a se desprender as coisas, né? O dia foi longo no condomínio em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Curiosos e jornalistas acompanhavam desde as primeiras horas o trabalho das equipes dos bombeiros, policiais e agentes da aeronáutica. O combustível do helicóptero vazou e ainda havia o risco de explosões. Após a coleta de provas, um guindaste recolheu os destroços da aeronave acidentada.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já começou a investigar as causas desse acidente. Embora o centro não aponte os culpados, porque isso é um trabalho da polícia, os investigadores querem descobrir como uma aeronave tão sofisticada e nova, com um piloto bastante experiente, num voo de teste após uma manutenção preventiva, pode ter caído, matando 5 pessoas. Não há prazo para as investigações terminarem. Mas a partir de imagens do acidente, especialistas já levantam algumas questões. Segundo Décio Correia, falha humana costuma ser o erro mais comum. Ele se diz surpreso com 5 pessoas num voo de teste, o que foge do padrão de no máximo 2 a bordo. Outra possibilidade é de uma falha em uma das hélices, que foi localizada perto do local do acidente. A minha sensação é que ele foi absolutamente surpreendido e não houve a menor possibilidade dele esboçar qualquer reação e, ao se desprender uma pá, a chance é 0. A aeronave é a do modelo EC-155B1, fabricada pela Eurocopter France, considerada pelo mercado uma das mais seguras. Ela tinha 4 anos de uso, 600 horas de voo e documentação em dia, segundo a Seripatri. A empresa pertence a José Seripieri Júnior, que também é dono da Qualicorp, que administra planos de saúde. Dados do CENIPA mostram que no ano passado houve redução de 12% no número de acidentes aeronáuticos no Brasil. Foram 145 casos, 19 a menos que no ano anterior. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá outras informações sobre o acidente que matou 5 pessoas, entre elas o filho do governador de São Paulo. Policiais que participaram da ação que culminou na morte de um menino de 10 anos no Complexo do Alemão foram afastados do cargo. De acordo com o governo do Rio, os oficiais já estão respondendo a um inquérito militar. A presidente Dilma Rousseff cobrou publicamente o esclarecimento do caso e a punição dos responsáveis. Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, foi atingido por um tiro de fuzil ontem na porta da casa dele durante uma operação policial na favela. A polícia alega que foi recebida a tiros por traficantes durante a ação. Hoje, uma manifestação no Complexo do Alemão terminou em confronto entre moradores e a polícia. A PM usou bombas de gás contra os manifestantes que chegaram a jogar pedras e garrafas nos policiais. A análise da segunda caixa preta do avião da Germanwings confirma que o copiloto Andreas Lubitz acelerou a queda do Airbus com 150 pessoas a bordo. Os dados de voo registrados no equipamento mostram que Lubitz usou o piloto automático da aeronave para programar uma trajetória de descida e modificou diversas vezes as configurações do equipamento para aumentar a velocidade do avião enquanto ele descia. O Escritório de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil da França afirmou que ainda está trabalhando para esclarecer o acidente, que matou 150 pessoas. O incêndio nos tanques de combustível em Santos continua muito forte. O fogo se alastrou e já são 5 os tanques incendiados. Os bombeiros estão apenas resfriando os tanques vizinhos para evitar a explosão de outros tanques. Mas a mudança constante do vento atrapalha esse trabalho. O fogo teve início ontem às 10 da manhã e continua se alastrando. Por causa das chamas, o acesso ao Porto de Santos foi bloqueado. As tentativas dos bombeiros de apagarem o incêndio com água foram ineficazes, pois a temperatura no local gira em torno de 800 graus, o que faz a água evaporar antes de chegar aos tanques. Agora, as equipes tentam apenas resfriar a área e estão usando espuma no combate às chamas, que já atingem 5 tanques de combustível, cada um com capacidade de armazenar até 6 milhões de litros. Os trabalhos para conter o incêndio podem durar até 3 dias. Um incêndio atingiu um galpão de produtos eletrônicos da General Electric em Kentucky, nos Estados Unidos. Ninguém ficou ferido. O fogo começou em um prédio usado para estocar materiais e fazer a distribuição de produtos da General Electric em Louisville, no noroeste de Kentucky. Parte da estrutura do galpão cedeu e mais de 100 homens do Corpo de Bombeiros foram enviados para combater o fogo. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Pescador americano é resgatado depois de passar 66 dias à deriva no Oceano Atlântico.
Louis Jordan, de 37 anos, estava desaparecido desde 29 de janeiro, quando saiu para pescar e o barco dele afundou. No acidente, ele quebrou o ombro e só conseguiu sobreviver porque ficou num bote salva-vidas. Ele passou todo esse tempo bebendo água da chuva e pegando peixes com as mãos. Jordan foi levado para um hospital em Norfolk, no estado da Virgínia, onde deve se recuperar da aventura pelas próximas semanas. Americano passou 2 meses no mar, foi resgatado vivo, já deve ter até patrocinador para fazer um filme, né? Os americanos pensam em tudo, principalmente no lado comercial, né? E a capital registrou a madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira santa. Os termômetros chegaram a marcar 16,3 graus. Pois é, segundo os meteorologistas, a temperatura deve subir e o paulistano vai poder aproveitar o sábado do feriado prolongado. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O tempo começa a mudar no centro-sul do Brasil neste final de semana de Páscoa. Após muitos dias de sol, a chuva volta a atingir toda a região sul, graças à chegada de uma frente fria. São esperadas pancadas de chuva também em boa parte do sudeste, mas na faixa que vai desde o sul de São Paulo até o Espírito Santo, o tempo fica firme. Nas demais áreas, o tempo não muda e continua a chover principalmente à tarde, com exceção de Roraima, do Amapá e também do interior do Nordeste, onde o sábado será ensolarado e seco. As máximas amanhã serão de 28 graus em Florianópolis, 29 em Salvador e 31 no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, uma massa de ar seco começa a perder força, aumentando a possibilidade de chuva. Podem ocorrer pancadas a partir da tarde, mas elas devem ser rápidas e isoladas. Só no sul e litoral paulistas é que o tempo segue firme. Quem estiver na praia vai aproveitar o calor, que chega amanhã aos 30 graus. Na capital, o avanço de uma frente fria vai fechando o tempo e diminuindo as temperaturas aos poucos. Amanhã ainda faz sol e calor, com máxima de 29 graus. Mas a partir do domingo, a chuva volta a partir da tarde e as máximas caem para os 27 e 25 graus. E voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo sobre o enterro de Tomás Alckmin, morto em um acidente aéreo. Fernanda. Estela, nós estamos agora do lado de fora do cemitério municipal aqui de Pindamonhangaba, onde acabou de ser sepultado o corpo do filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Foi uma cerimônia relativamente rápida e bem simples. O governador e a família vieram a pé até o cemitério, de um velório que fica a cerca de 1 quilômetro daqui, vieram empurrando o caixão. A cidade acompanhou, muitas pessoas na rua aplaudindo e prestando as homenagens ao filho mais novo do governador e da primeira-dama Lu Alckmin, que é uma família muito querida aqui na cidade. O governador foi prefeito aqui da cidade de Pindamonhangaba, a família toda é daqui, e eles decidiram por sepultar Tomás Alckmin aqui nesse cemitério, pois é o jazigo da família, onde também está enterrado o pai do governador, a mãe do governador, familiares de Dona Lu também foram sepultados. Aqui é uma tradição da cidade, então fazer o velório, fazer uma cerimônia no velório municipal, que fica um pouco distante do cemitério, e vir então caminhando aqui com o caixão até o cemitério. O governador se mostrou bastante sereno a todo tempo, a família se mostrou bastante serena, não houve pronunciamentos. Mais cedo, o Palácio dos Bandeirantes já havia divulgado uma nota, o governador agradecendo todas as homenagens e força neste momento, mas preferiu o silêncio, claro, nesse momento de dor tão grande e de tantas homenagens. Nós voltamos ao estúdio. O Brasil é o terceiro país do mundo em consumo de cosméticos. São Paulo concentra quase metade das empresas que fabricam esses produtos. A lei que proíbe os testes em animais no estado ainda não foi regulamentada, mas muitas empresas já investem em métodos alternativos para fabricar produtos de beleza. O brasileiro gasta 38 bilhões de reais por ano com produtos de beleza e fabricamos bastante também. São 2.470 empresas que atuam no país, quase metade delas em São Paulo. Enquanto o Estado não tira do papel a lei que proíbe animais em testes para fins cosméticos, a Câmara Municipal da capital começou a discutir a mesma ideia no mês passado. Os espaços de análises se adaptaram.
Esse aqui é um laboratório terceirizado que atende a uma série de empresas também da área de cosmético. Aqui eles testam o produto final, já acabado. Querem saber qual é a segurança desse artigo, se causa algum prejuízo à saúde de quem for utilizá-lo, por exemplo, uma alergia. Para isso, eles não usam nem cachorro, nem coelho, nem um roedor. Eles contam com a ajuda de pessoas que são voluntárias. Os produtos que estão neste adesivo são colocados nas costas de cada uma. Durante 6 semanas, a voluntária relata se há alguma reação. Nunca tive medo. Já perguntaram para mim se eu não teria medo, mas eles dão todo o suporte se alguma coisa acontecer mesmo. O risco é pequeno, garante a diretora científica do laboratório, já que as substâncias têm um histórico conhecido e passam por outros testes. Existem modelos em sílico, que são modelos matemáticos, computacionais. Existem modelos in vitro, que são feitos em culturas celulares, e modelos teóricos a partir da própria experiência, de dados de outros produtos que a empresa tenha. A indústria cosmética também está atenta aos fornecedores, responsáveis pelos ingredientes que compõem shampoos e cremes. E qual é a garantia de que realmente não houve o teste? Então, na qualificação do fornecedor, eles emitem esse certificado para a gente avalia e vai até em loco no fornecedor realmente atestar que não há testes em animais. A empresa aposta que essa é uma questão além da filosófica, significa negócios. A empresa vive do consumidor e ela segue a tendência do mercado. Então, essa é uma tendência do mercado. Essa tendência já aconteceu com produtos que ganham clientela por preservar o meio ambiente, reciclar material. Até a lata do atum tem certificado que indica que a pesca do peixe não matou golfinhos. Todos esses selos são resultado da pressão do consumidor em algum momento da história. Aqui no Brasil, quando o consumidor se vê diante da prateleira, enfrenta a barreira da falta de informação. Pouquíssimas são as marcas que detalham no rótulo sobre o tipo de teste ao qual o produto foi submetido. E nos raros casos, quando isso acontece e há uma satisfação ao cliente, aí a dificuldade e o desafio é saber se esse dado condiz com a realidade. Pela lei, a informação não é obrigatória no rótulo. Algumas marcas divulgam apenas nos sites que não fazem experimentos com bichos. Na internet, listas tentam ajudar consumidores desconfiados. As redes sociais bombam com o debate. Beatriz criou um canal só para divulgar o que descobre a partir de questionamentos das empresas. A quantidade de pessoas que vem no meu Facebook e no meu link do YouTube para perguntar, Bia, isso é ou não é gigantesca. Às vezes eu me perco. Auditorias independentes certificam as marcas. O selo mais conhecido é este do coelhinho. Para este professor de marketing, os símbolos podem agregar valor. Essa preocupação com questões ecológicas é um enorme diferencial para as empresas. Mas o cuidado é que quem tem esse diferencial pode e deve explorar na sua comunicação, desde que ele seja fato. Conselheiros do CARF, o órgão que analisa recursos de multas da Receita, tinham uma tabela de preços para a corrupção. De acordo com as escutas telefônicas citadas pela Folha de São Paulo, por R$30 mil se vendia um pedido de vista de processo, que paralisa o julgamento. Por R$300 mil, grandes empresas compravam a admissão de um recurso. Pois é, segundo o jornal, se o recurso entrasse em pauta, havia uma taxa adicional de R$200 mil. Na tabela de preços, o mais caro era uma decisão final favorável, ou seja, lesando a Receita. Custava R$500 mil. Mas há casos fora da tabela que os conselheiros receberam muito mais dinheiro. Esse esquema pode ter desviado da Receita Federal 19 bilhões de reais. Preço. Qualquer estagiário de economia sabe, se forma de acordo com procura e oferta. No caso de tabela de corrupção, a mesma coisa. Havia, e espero estar conjugando o verbo no tempo correto, funcionários que vendiam ilegalidades para empresários corruptos. Se alguém cobra determinado preço por um serviço, por mais sujo que ele seja, é porque existe gente que o compra, por mais conhecida que seja a empresa, para obter vantagens. O argumento de que só é possível trabalhar se aceitar as regras do jogo é pura hipocrisia. Em meio à pressão para cortar gastos do governo, a presidente Dilma Rousseff vai restringir o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por ministros de Estado. O decreto será publicado na próxima semana. Atualmente, os aviões oficiais são usados pelos ministros para passar fins de semana ou feriados nos seus estados de origem. Com essa mudança, a viagem deverá ser feita agora em voos comerciais. Os aviões da FAB vão ser usados só em missões oficiais ou em casos excepcionais.
Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o feriado de Páscoa para o Congresso. O feriado desta Sexta-feira Santa serviu de pretexto para que o Congresso Nacional enfocasse a semana inteira. Alguns congressistas nem vieram a Brasília. Os que vieram penduraram o paletó na terça-feira. E ninguém fala sobre isso. Porque no Congresso Nacional, o anormal, o absurdo, ganhou ares de hedionda normalidade. No instante em que o brasileiro incorpora à sua rotina o hábito de sair às ruas para protestar, uma luz amarela deveria piscar no cérebro dos políticos brasileiros. O asfalto não se sente representado pelos seus eleitos, alguns deles recém-eleitos. Em pesquisa divulgada dias atrás, o Datafolha informou: a taxa de aprovação do Congresso Nacional é hoje de 1 dígito, está na casa dos 9%. Isso é quase nada. O brasileiro comum costuma trabalhar de segunda a sábado. O congressista trabalha entre terças e quintas, depois volta para os seus estados, onde fica de sextas a segundas. Sempre que pode, estica os feriados, que ele está fazendo agora, sem contar os 2 meses de férias que tem por ano. Isso está acontecendo agora num momento de crise econômica em que o governo impõe sacrifícios à sociedade brasileira. O contraste é muito gritante. De novo, no Congresso Nacional, o absurdo ganhou ares de hedionda naturalidade. Algo de muito anormal precisa acontecer no Brasil para arrancar os congressistas da sua doce normalidade. Boa noite. A empresa de José Dirceu faturou 39 milhões e 100 mil reais entre 2006 e 2013, quase 10 milhões de reais a mais que o valor discriminado na Operação Lava Jato. A JD Consultoria e Assessoria é investigada na Operação Lava Jato por suspeita de receber propina de empreiteiras. A assessoria de Dirceu confirmou que parte da diferença veio de pagamentos de clientes estrangeiros, não mencionados no relatório da Receita Federal. Dirceu não informou quais serviços foram prestados e nem os valores recebidos, alegando a existência de cláusulas de confidencialidade. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. A agenda cultural paulistana é das artes visuais. É claro que haverá muita música e teatro em profusão nos próximos dias, mas as exposições que abrem por conta da SP Arte é que viram destaque. A feira de arte mais importante da América Latina abre para convidados no dia 8 e para o público no dia 9, ocupando 20 mil metros quadrados do pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. São 140 galerias nacionais e estrangeiras. A maior parte é brasileira e a grande maioria ainda é de São Paulo. A SP Arte vai balizar os preços do mercado num ano em que este tem se mostrado bastante cauteloso. O fato é que a feira atrai um público interessado, comprador ou não, e por isso a cidade se enche de boas ofertas. Uma amostra importante abre na terça no Museu de Arte Moderna, também no Ibirapuera. Trata-se da primeira amostra no Brasil do italiano Piero Manzoni, um intenso relâmpago que chacoalhou a arte italiana e europeia de 1957 a 1963, quando o artista morreu de infarto aos 29 anos. A exposição não é grande, são apenas 28 obras, afinal, não chegou a produzir muito. Manzoni gastou muito do seu tempo criando polêmica e fazendo manifestos. Naquele momento, era mais profícuo pensar e viver a vanguarda do que produzi-la. Foi um Andy Warhol antes da pop art. O curador Paulo Venâncio escolheu pinturas monocromáticas e objetos, todos da Fondazione Manzoni de Milão. Além dessa exposição, outras dignas de nota abrem entre a terça e o sábado que vem. São as de Anselm Kiefer, na White Cube, a de Atos Bulcão, na Galeria Nara Hösler, a de Valtércio Caldas, na Galeria Raquel Arnaud, a de Leda Catunda, no Galpão da Fortes Vilaça, a de Alfredo Jaar, na Galeria Luiz Estrina e a de Saint-Clair Semin, na filial paulista da Bolsa de Arte de Porto Alegre. Além de uma grande mostra da fotografia de Geraldo de Barros, no Sesc Belenzinho. Aproveitem. Boa noite. Vamos para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso.
E tem jogo importantíssimo nesse fim de semana de Páscoa, hein, Celso? Pois é, o futebol não para no feriado, não tem trégua no Brasil todo. Destacamos o Campeonato Paulista, que tem a 14ª rodada, começando já nesta noite, com Audax e 15 Piracicaba em Osasco, e em Sorocaba tem São Bento e Capivariano. Amanhã tem mais. Neste sábado, às 4 da tarde, a desesperada Portuguesa enfrenta o Red Bull Brasil em Bragança Paulista. Às 6h30, o rebaixado Marília recebe o Ituano. E no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Mojimirim. No domingo, às 4 horas, tem Botafogo e São Paulo em Ribeirão Preto. E na Arena Itaquera, o clássico entre Corinthians e Santos. Fechando a rodada, às 6h30, acontecem 3 jogos. Linense e São Bernardo em Lins. Em Campinas, tem Ponte Preta e Penapolense. E o Rio Claro recebe o Bragantino em Rio Claro. O Corinthians vai tentar continuar invicto no Paulistão, jogando contra o Santos no domingo, né, Celso? E o retrospecto dos corintianos nos clássicos é sensacional. 100% de aproveitamento em jogos contra Palmeiras e São Paulo. Agora é a vez do Santos, domingo na Arena em Itaquera. O sorriso de Tite, as brincadeiras com os jornalistas. Prova de que o momento do Corinthians não poderia ser melhor. Gols, longa série de invencibilidade, futebol vistoso. E começam a surgir as comparações. Tite não quer rotular este Corinthians como o Santos de Neymar comparado ao Cirque du Soleil. O treinador gosta de desafio e este é um dos segredos do sucesso do Alvinegro na temporada. O nosso desafio emocional é de ter maturidade para essa série de elogios feitos e justamente feitos à equipe, nós tenhamos a maturidade de entender que isso é de um jogo passado e que isso seja remetido para a gente repetir um padrão contra o Santos. Senão fica oscilando não dá confiança. Em meio a essa boa fase, Tite também às vezes deixa o sorriso um pouco de lado para mostrar que tem as suas preocupações. A renovação do peruano Guerreiro. É importante que ele fique, o clube sabe disso, ele é importante para o grupo, nós sabemos disso e a gente fica torcendo que dê certo. O Corinthians está bem, Celso, mas o Santos também está invicto nos clássicos. Tá, empatou com São Paulo e ganhou do Palmeiras. Contra o Corinthians, a briga também vale a melhor campanha do Campeonato Paulista. Por grande parte da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos ficou na liderança da classificação geral. Mas, nas 2 últimas rodadas, o time tropeçou. Derrota para a Ponte Preta e empate contra o São Bento. Há pouco mais de 20 dias, no comando da equipe santista, o técnico Marcelo Fernandes já terá o segundo clássico pela frente. O primeiro venceu o Palmeiras por 2-1. Agora, domingo, tem o Corinthians invicto na temporada. Motivo mais do que especial para o novo treinador ficar preocupado. Fechar parte do treino para a imprensa e não divulgar a equipe titular. Estamos pensando sim em fazer alguma alteração em virtude do adversário, como eu sempre falei. Nós estudamos os adversários e procuramos fazer tudo do Santos em cima do que vamos encontrar pela frente. Mas tudo tranquilo, então treinamos 2, 3 formações e vamos aguardar até amanhã para a gente ter mais consciência do que vamos fazer. Nós estamos pensando naquilo que seja melhor para o jogo. Sabemos que o Corinthians tem um meio de campo muito forte, uma linha de 4 à frente da linha de zagueiros muito forte. E nós estamos nos precavendo para isso. Mas nós não vamos abdicar nunca de atacar o Corinthians. Vamos, com certeza, fazer um grande jogo e, como é o Santos, sempre em busca da vitória. Celso, a grande qualidade do Santos é o ataque e a grande qualidade do Corinthians é o meio de campo. O que a gente deve esperar desse jogo? Bom, eu vou um pouquinho além. Eu acho que a grande vitória como torcedor do Mojimirim. Como torcedor do Mojimirim, claro, totalmente isento. O momento do Corinthians eu acho que é melhor que o do Santos. O Santos ele tem uma filosofia ofensiva, por muito tempo ficou com a melhor campanha do Campeonato Paulista, tropeçou diante da Ponte Preta, naquele jogo em Campinas, perdeu a invencibilidade e o Corinthians continua muito forte. E tem um outro detalhe também, a referência do Santos é o Campeonato Paulista apenas. O grau de dificuldade maior nos clássicos. E foi aprovado, empatou com São Paulo, jogando melhor e ganhou do Palmeiras. O Corinthians, além dos clássicos, tem a referência também da Copa Libertadores América, que exige apresenta um grau de dificuldade maior que o Paulistão. E o Corinthians se mostra mais preparado justamente por causa dessa dificuldade que encontrou no torneio sul-americano. Sem falar que joga em casa.
onde perdeu só um jogo no ano passado, tem quase 30 partidas de vencibilidade. Por isso eu entendo que o Corinthians ele é favorito nesse jogo contra o Santos. É um jogo, você acha, de muitos gols ou um jogo amarrado? Não, acredito num jogo de muitos gols, até pela filosofia das duas equipes, né? O Corinthians vai ser um jogo bonito. Vai ser um jogo bonito. O Santos tem jogadores como o Robinho, quer dizer, quando eu falo que o Corinthians é favorito, você tem o Robinho pode desequilibrar. De repente, em 1, 2 jogos, ele costuma jogar muito bem contra o Corinthians. Quer dizer, o Santos tem jogadores que podem fazer a diferença na frente. Mas o conjunto do Corinthians, o setor defensivo, o meio-campo e até mesmo o ataque, eu acho que o conjunto do Corinthians melhor no momento. Tá bom. No final de semana tem também o clássico no Rio de Janeiro, Fla-Flu, né, Celso? Mas infelizmente o futebol foi em segundo plano. Graças à ação do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio e do Superior Tribunal de Justiça, o primeiro por punir o técnico Vanderlei Luxemburgo e o segundo por cassar a liminar que autorizava o treinador a comandar o Flamengo no clássico. Ele não estará no Maracanã, mas se posicionou com grande ironia por causa da punição. Não pode, em 2015, um órgão importante do Rio de Janeiro e numa situação importante do Brasil, no esporte importante, que é o esporte do povo brasileiro, nós voltarmos a viver um momento de ditadura. É impossível isso acontecer nesse momento. Não vou me posicionar mais, tá certo? E só vou me posicionar a partir do momento em que eu perder isso aqui, que eu adquira direito de novo meu de cidadão e eu não tenha mais isso aqui. O protesto do Luxemburgo faz até sentido. Os dirigentes do futebol brasileiro eles fazem um lixo de campeonato, um regulamento esdrúxulo e ainda obriga os times a escalarem só 25 jogadores. Quer dizer, aí um técnico como o Vanderlei Luxemburgo reclama e é punido. Chegou a hora... É autoritário, né? É autoritário. Então, mas você vê reclamações muito pontuais. O Oswaldo de Oliveira aqui, o Luxemburgo lá, o Muricy de vez em quando. Está na hora, passou na hora da classe. Técnico de futebol, jogadores de futebol fazendo alguma coisa definitivamente para mudar. Eles são as grandes estrelas. Bom, voltando um pouquinho para São Paulo, como é que está o São Paulo, o técnico do São Paulo, Muricy? Continua super prestigiado? Como sempre. Muito prestigiado. Muito prestigiado até a próxima derrota, até o próximo tropeço. No jogo final de semana é um jogo tranquilo para o São Paulo. O problema mesmo vai ser na Libertadores. Mas, repito, o casamento São Paulo-Muricy Ramalho está por um fio. É só um detalhe que falta para esse rompimento. Tá bem. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa Até noite. Bom fim de semana. Boa Páscoa. Estela. E o Papa Francisco deu hoje continuidade às celebrações da Semana Santa no Vaticano. Na cerimônia, o Papa deitou no chão da Basílica de São Pedro para orar pela humanidade. Na celebração, a única em que o pontífice não faz um sermão, os líderes religiosos presentes ouviram um integrante da Casa Papal que declarou que a indiferença pelas mortes de cristãos pelo mundo é preocupante. Essa declaração foi feita um dia depois da morte de 147 estudantes no ataque do grupo radical islâmico Al-Shabaab, no Quênia. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Além de tentar manter a renda, o emprego ou a empresa em tempos de crise, o que já não é muito fácil, o que mais a gente pode fazer em relação ao nosso dinheiro, a nossa economia particular? Nós que não somos lá muito ricos, gente normal. No Brasil, em geral, a época de crise é época de juros altos, pelo menos a princípio, como agora. Os juros estão altos, vão subir um pouco mais ainda. No entanto, os preços também ainda estão altos. Logo, parece óbvio. Em época de emprego em risco, preços altos e juros na lua, a recomendação básica é não gastar, é poupar. De preferência, poupar em aplicações que rendem juros, de preferência os pagos pelo governo, no Tesouro Direto. A bolsa está baixa, está barata? Está, mas a gente não sabe por quanto tempo ela vai ficar por aí. É preciso conhecer esse mercado direito e um pouco de finanças para entrar na bolsa agora com confiança. Existem outras pechinchas menos arriscadas, outras que não a bolsa? Pode ser. Há uma sobra imensa de imóveis em São Paulo, um estoque 80% maior do que a média. Os preços, no entanto, ainda estão altos, no nível caríssimo para onde subiram nos últimos 10 anos. Mas estão acontecendo liquidações. Para quem tem dinheiro para comprar à vista, é possível conseguir descontos brutais. Para quem vai financiar, seria melhor esperar. Muitos financiamentos estão caros e o preço dos imóveis apenas começou a cair e vai cair ainda mais.
No caso dos carros novos, vai haver ainda um ou outro feirão, muito bom para quem pode pagar à vista. Mas os preços não vão cair afora nessas situações de liquidação excepcional. Logo, comprar e financiar carro novo também deveria estar fora de questão. Aliás, comprar qualquer outra coisa financiada está super fora de questão. Vamos repetir, os juros estão em níveis ainda mais indecentes, de novo, os maiores em quase 5 anos. O negócio é riscar a palavra compras da cabeça e fingir que não existe a palavra financiamento, crediário e prestação. O negócio não é gastar mais com juros, mas ganhar com os juros altíssimos. Boa noite. Os números do Ibope que exibem o humor da população em relação ao governo Dilma são o tema da entrevista de hoje com Maria Lídia Flandoli. Não bastassem os descompassos na relação política e na economia, o resultado desfavorável da avaliação atinge em cheio o governo Dilma. O nosso entrevistado é o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor. É uma satisfação estar aqui. Professor, 12% de aprovação, apenas isso. É o pior resultado das pesquisas feitas sobre o governo Dilma. E o incrível é que, em dezembro, ela tinha 40% de aprovação. Essa queda meteórica revela uma tendência? Pelo menos no médio prazo, que é para o ano de 2015, seguramente sim. E a diferença em relação a dezembro, porque dezembro estávamos sob o efeito da eleição, que por sua vez estava sob o efeito da campanha eleitoral, no qual o marketing tem um peso muito grande e no qual a própria mobilização das pessoas já acostumadas com o processo político eleitoral se dá de uma maneira diferente. Passado a eleição vem a realidade. Né? Voltamos ao nosso dia a dia e os problemas já existiam, apenas ganharam maior dimensão. Então, o esperado era algo que agora as pesquisas estão mostrando. Agora, para o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, né, agora é hora de humildade, trabalho, trabalho e trabalho. Ele diz que a foto é ruim, mas que são poucos meses nesse início de governo. E o projeto é de 4 anos e o filme será bom. Dilma revela força política para alterar o roteiro, para que o filme fique bom? Eu acho que no que depender dela, não, pessoalmente falando. Não discuto as intenções pessoais, acho que ela é movida por boas intenções para o país, não entro nesse campo de discussão, mas mostra uma ausência de traquejo político que é absolutamente essencial para a primeira magistratura do país, para o principal cargo político do país, no qual efetivamente a habilidade política, a capacidade de negociação, a capacidade de recuar quando necessário, se faz absolutamente fundamental para uma pessoa que ocupa um cargo desta natureza. Bom, então, e para uma pessoa já da idade dela, com a experiência dela, com a maneira de ser já tão configurada, mudar pode ser difícil, né? Creio que é muito difícil, haja visto, como ela fez agora recentemente, quando da escolha do ministro da Fazenda, uma escolha que por um lado é muito acertada, de Joaquim Levy, mas por outro lado algo absolutamente contrário ao que ela sempre acreditou e pregou. E quando nós vemos recentemente, nas últimas semanas, as pequenas picuinhas nas quais ela acaba se vê envolvida, a partir de comentários que ele teria feito em reunião, a mais recente em língua inglesa e tudo mais, e ela perde tempo com coisas como essa que não tem, passa a ter importância na medida em que ela dá importância. Então isso mostra que para alguém que ocupa um cargo como esse, está efetivamente na rota absolutamente equivocada e errada. É uma questão de traquejo aí, né? De traquejo. Bom, mas tem uma outra coisa, a confiança da população, a contradição que o senhor mostrou agora, aquilo que ela dizia na campanha, com algumas medidas que foram tomadas logo de início, a nomeação do próprio ministro, 74% da população dizendo que não confia em Dilma. Essa percepção da população tem uma relação direta com a economia que vai de mal a pior? Certamente. É isso mesmo? Assim, é aquela coisa que sempre falaram, é a economia, seu burro. Lembra que tem essa piada? Claro, né? Isso vem muito dos Estados Unidos. É a economia que determina. Se tivesse tudo bem, poderia a população nem estar percebendo muito a contradição? Eu diria que ela não é determinista, mas influencia tremendamente.
E quem não compreende isso realmente está em rota de colisão com a realidade. E sem a confiança, né? Como reverter o quadro tão adverso? Tendo falta de confiança, grande dificuldade no Congresso, uma crise que não deixa de ser moral com tudo que nós estamos assistindo aí de corrupção, é realmente muito difícil a gente conseguir imaginar esse governo durante 4 anos. Mas dá para pensar em falar em ingovernabilidade, como disse o arqui-adversário político Ronaldo Caiado? Olha, eu acho que ninguém deve desejar uma coisa dessa. Não por desejar, como análise. Eu acho que como análise nós podemos caminhar para isso. Estamos à beira disso? Eu não sei se já à beira disso, mas por enquanto a rota parece rigorosamente traçada nessa direção. Temos tido alguns momentos que poderiam ser de inflexão, como a ida do ministro Joaquim Levy, que conseguiu retardar um pouco uma decisão do Congresso que seria contrária ao governo, mas é uma coisa pontual. Ele fez, de certa maneira, o papel do jogador político, aliás, com muito boa vontade, até estando na Comissão de Atividade Econômica do Senado Federal. Mas eu não sei até que ponto isso dá para sustentar um governo ao longo do tempo. Bom, nós temos manifestações marcadas agora para o mês de abril, e as manifestações, elas readquiriram aquele volume de 2013, de junho. O PT e o próprio governo também resolveram tomar uma atitude. CUT, MST, a UNE, né, o PT, já marcaram também uma manifestação para o dia 7, de apoio ao governo Dilma e à manutenção de Dilma no poder. E para o dia 12, uma outra manifestação de protesto, inclusive com vários pedidos, desde pedido fora Dilma, impeachment, à volta de ditadura. Lá tem de tudo, naquela que foi tão maior no dia 15. Há quem entenda que as manifestações de abril poderão ser um divisor de águas, assim, um teste realmente da capacidade de Dilma ter apoio e força para o enfrentamento de uma situação difícil como essa. O senhor acha que manifestação tem esse peso e essa força? Acredito que sim. Numa democracia, manifestações têm peso, sim. Mas divisor de águas? Olha, eu não sei se divisor de águas, mas certamente há uma novidade. A oposição mostrou, não pelo partido de oposição necessariamente, mas a oposição ao governo Dilma mostrou que tem capacidade de mobilização. E não é pequena. E tende Não foi surpreendente. Foi para muitos surpreendente, mas eu acredito que isso já vinha ganhando alguma densidade desde o segundo turno da eleição, agora presidencial. E a tendência é, pelo menos, manter esse patamar no próximo evento aí de 12 de abril. O senhor falou em oposição agora. A oposição, logo que Dilma assumiu, estava muito vigorosa, né? E a ponto de, recentemente, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi vice do Aécio, né, nas eleições, ter dito que o PSDB não era favorável ao impeachment, que o que ele queria era ver Dilma sangrar. Quer dizer, uma coisa assim, muito agressiva. De repente, a oposição amansou. O que foi isso? Foi a lista de Janot que incluiu o nome de Anastasia, que intimidou a oposição, como na época do Mensalão, com o nome de Eduardo Azeredo, ali também não houve uma reação. O que é que está acontecendo que a oposição parece que ficou numa retranca? Mas, de certa maneira, o próprio senador Aloysio procurou estar alinhado com essa manifestação do dia 15 de março. Sim, o PSDB subscreveu. Procurou não estar organizou, atento, mas subscreveu. de certa maneira, creio que, pelo que tudo indica, estará também, de alguma maneira, alinhado a essa do dia 12. Então, de uma certa maneira, está se colocando como uma força que tem que ser de oposição ao governo Dilma, tem que mostrar, já que você usou o termo divisor de águas, tem que mostrar que existem dois lados com propostas claramente diferentes para o país. Mas eles estão mostrando? Eu acredito que com dificuldade, porque, rigorosamente falando, esse é um movimento que faz questão de se mostrar partidário. Não nega apoios, obviamente, mas faz questão de se mostrar partidário. Talvez essa seja a sua força. Então, ninguém ainda está entendendo muito bem como estabelecer essa conexão, essa ligação. Então, pisa-se em ovos. Há muito cuidado em relação a isso daí. Bom, o futuro é que será revelador. Vamos ver. Certamente. Muito obrigada, professor. Eu é que agradeço Uma boa o convite. noite. Muito obrigado.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias hoje. As 5 vítimas da queda do helicóptero foram enterradas nesta tarde. Políticos de vários partidos compareceram ao velório de Tomás Alckmin. O acidente pode ter ocorrido porque uma das pás da hélice teria se soltado durante o voo. Os bombeiros mudam a estratégia para combater o incêndio em Santos. O fogo atingiu hoje mais um tanque de combustíveis. Na Sexta-feira Santa, o Vaticano afirma que preocupa a onda de assassinatos cristãos pelo mundo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos na segunda-feira às 7 em ponto. Uma boa noite e até lá. A banda americana Fitz and the Tantrums revela suas preferências musicais. Hoje, 11h30 da noite no Ouça.